Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos dando início com este vídeo a algumas aulas que se intitulam Heidegger, Ler, Ser e Tempo. Bem, de que se trata? Nós iremos ler e comentar um texto de Heidegger que está no início do volume 82 de suas obras completas, da Gesamtausgabe. Este volume 82 se intitula Zu eigenen Veröffentlichungen, ou seja, para ou a respeito de as próprias publicações, a respeito das próprias publicações. Este texto, que está no início deste volume, se intitula Laufende Anmerkungen zu Sein und Zeit. Anotações correntes a ser e tempo. Podemos perguntar de que época é este texto? Heidegger mesmo dá a indicação debaixo do título. Ele coloca assim: Nach 10 Jahren erstmals wieder gelesen. Depois de 10 anos, pela primeira vez, lido de novo. Então, ser e tempo, lido de novo depois de 10 anos. E ele acrescenta 1936. Há que se notar que o verbo gelesen, lido, está entre aspas. Quer dizer, certamente, isso aqui é certamente uma ênfase de Heidegger. Uma leitura que certamente é uma leitura como uma colheita do texto. Uma leitura que procura recolher o sentido do texto depois de 10 anos. Então, o texto é de 1936. Na página seguinte, Heidegger, abaixo do título, coloca de uma maneira mais precisa a datação dessas anotações. Ele coloca Juli-August, isto é, julho-agosto de 1936. Nós vamos, sem mais demora, à página 7 do volume 82, em que se inicia esta parte das anotações correntes a ser e tempo. Vamos ler o número 1. O título: Zu Sein und Zeit. A ser e tempo. O texto: Das Wesen, das heißt der übergängliche Charakter der Fundamentalontologie. Die Missdeutung als Anthropologie und Existenzphilosophie. A essência, isto é, o caráter transitório da ontologia fundamental. Entre parênteses, a incompreensão enquanto antropologia e filosofia da existência. Heidegger grifa no texto das Wesen, a essência. Sabemos que Heidegger usa a palavra Wesen num sentido bem próprio. Normalmente, quando ele trata da essência, ele não está querendo dizer a essência no sentido de uma representação geral de alguma coisa. Uma abstração que coleta, que recolhe traços gerais de alguma coisa. Heidegger não está pensando a essência como uma representação coletiva. A essência
como quididade neste sentido, né? De uma representação coletiva ou de uma representação geral de alguma coisa. Quando Heidegger fala de essência, normalmente a palavra essência, Wesen, tem um sentido, uma conotação, poderíamos dizer, verbal. A essência como o viger, o modo de viger de alguma coisa. Viger significa o modo de alguma coisa estar em vigor, vigorar, permanecer, perdurar, durar no seu próprio vigor. É nesse sentido que Heidegger costuma entender Wesen, a essência. Podemos traduzir pelo verbo viger, né? Heidegger, nesta anotação primeira do texto, ele acena para a essência da ontologia fundamental, indicando o seu caráter transitório, o seu caráter de transição, ou seja, Übergang, de passagem de uma margem para outra margem, digamos assim. Então, o ponto mais importante, central, nuclear, né? Aquilo que é o cerne de Ser e Tempo, enquanto um tratado de ontologia fundamental, está justamente nesse caráter de transição, de passagem de uma margem para outra margem, por assim dizer. Ser e Tempo é uma travessia. E o essencial é captar Ser e Tempo como uma travessia. Travessia, em que consiste essa travessia? Ele ainda não disse aqui. Vai dizer logo em seguida. Heidegger, ao mesmo tempo, anota, né, que há uma incompreensão, um mal-entendido, uma Missdeutung, né, da ontologia fundamental, portanto, de Ser e Tempo, enquanto Ser e Tempo foi lido a modo de antropologia ou de filosofia da existência. Heidegger caracteriza esta leitura de Ser e Tempo, da ontologia fundamental, como antropologia e como filosofia da existência, como uma incompreensão ou um mal-entendido. Também esse elemento do mal compreendido, da incompreensão, ele vai aprofundar nas anotações seguintes. Vamos passar para a anotação 2, que se intitula Das Übergängliche der Fundamentalontologie, o transitório da ontologia fundamental. Sie begründet die Ontologie. Inwiefern? Ela, leia-se, a ontologia fundamental, fundamenta a ontologia. Em que medida? Heidegger grifa a palavra begründet, fundamenta. Então, a ontologia é fundamental justamente porque ela fundamenta. Ela fundamenta a ontologia. No entanto, vem a pergunta: em que medida? Segue a frase seguinte: Ontologie, von der Seiendheit des Seienden. Ontologia, desde a entidade do ente.
Quer dizer, a ontologia, embora esse título seja um título que só foi formulado na modernidade, ontologia nomeia o cerne, o núcleo, digamos, da filosofia. Talvez aquilo que Aristóteles chamava de proto-filosofia, ou seja, filosofia primeira, filosofia primordial. Heidegger, ele, nesta anotação, diz o que, né? Como se entende a ontologia? A ontologia desde a entidade do ente, Seiendheit des Seienden. Né? Digamos, a entidade do ente, né? Aqui quer dizer a essência do ente, ou seja, aquilo que perfaz o ente enquanto ente, né? Aquilo que possibilita ao ente ser ente, né? A entidade do ente. Sabemos, né, que essa entidade do ente ela foi compreendida pelos gregos como ousia, isto é, como a presença constante, perdurante. Né? Ousia, que teve sua tradução para o latim quer por substância, quer por essência. Os gregos entenderam, né, a enticidade, ou a entidade, melhor dizendo, do ente, né, aquilo que perfaz o ente enquanto ente, como ousia, como presença constante. Lembramos que, para Platão, a entidade do ente é a ideia, né? É o aspecto a forma, a estrutura estruturante de alguma coisa. Que para Aristóteles, porém, a ousia é a energia, né? É o ser no sentido do ser perfeito, do ser em obra consumado, né? Do ente. Seguindo nesse sentido, a Idade Média acabou por entender a entidade do ente como actualitas, né? Atualidade, o ser em ato, a plena presença, a presença consumada de alguma coisa, né? No sentido do seu ser em ato, seu ser atual. Né? E a modernidade entendeu essa entidade do ente como a realidade efetiva, né? A realidade efetiva, Wirklichkeit, né? E, de um modo todo próprio, particular, a ontologia moderna entendeu o ser ou a entidade do ente no sentido da objetualidade do objeto. Né? Daí que muitas vezes ontologia designa, nos últimos tempos, a teoria a respeito do objeto enquanto tal, ou da objetualidade em geral. Né? Bem, Heidegger segue a sua anotação depois que ele pontua o que está sendo entendido aqui por ontologia,
ele pontua o que está sendo entendido por Begründung, por fundamentação. Ele anota: Worauf Seiendheit selbst gegründet, welches ihre Wahrheit. Ou seja, sobre o que está fundada a entidade mesma. Qual sua verdade? Então, poderíamos aqui, comentando, pensar o seguinte: o ente, isto que é, está fundado no ser. O ser como fundamento e sentido do ente. Mas o ser aqui entendido ainda a modo de entidade. Né? Surge, no entanto, a importância de uma fundamentação disso. Né? Isto é, indicar em que está fundada ou assentada a entidade do ente. A entidade mesmo. Não o ente, mas a entidade mesmo. Né? Qual é a verdade da entidade? Poderíamos dizer assim, qual é a verdade da usia? Qual é a verdade da substância? Né? Qual é a verdade da atualidade? Qual é a verdade da realidade ou da objetualidade? Não? Então, a fundamentação tem a ver com em que se funda a entidade do ente. A anotação seguinte diz assim: Vordeutend, die Temporalität, Zeit. Ou seja, prenunciando, isto é, anunciando previamente, indicando previamente. A temporalidade, tempo. Veja que Heidegger aqui usa a palavra Temporalität, a forma latinizada, digamos assim, ou do latim germanizado, se dá para dizer assim. Ele não usa a palavra propriamente alemã, né? Zeitlichkeit. A palavra Zeitlichkeit temporalidade, ela é entendida em ser e tempo em referência à existência humana. Heidegger usa Zeitlichkeit, temporalidade, em referência à existência. Digamos, a presença humana, o ser aí, o Dasein, a sua essência, o seu ser, o vigor de seu ser é a existência. A existência que tem como constituição fundamental o ser no mundo. O ser no mundo que, em última instância, se estrutura como cuidado, Sorge. Cuidado que, ao fim das contas, é temporalidade, Zeitlichkeit. Isso que temos em ser e tempo. Mas Heidegger usa a palavra temporalität, temporalidade também, né? Poderíamos traduzir de modo diferente as duas palavras, Zeitlichkeit e temporalität. Poderíamos traduzir, como fez a Márcia Cavalcanti, Zeitlichkeit por temporalidade e temporalität por temporaneidade. Então, Heidegger estaria falando aqui da temporaneidade. A temporaneidade, ela não se refere propriamente à existência humana, mas ela se refere ao Sein, ela se refere ao ser. Né? Então, ser e tempo.
aqui entra em questão o tempo do ser, né? A sua própria temporalidade. O que diferencia-se da temporalidade da existência humana, a Zeitlichkeit. Heidegger segue a anotação. Daher Sein und Zeit gegen Seiendheit und Denken. Denn die bisherige Ontologie sucht Seiendheit am Leitfaden des Denkens, Vorstellens, bestimmt. Daí, ser e tempo contra entidade e pensar. Pois a ontologia de até agora, procura entidade no fio condutor do pensar, do representar, determinada, seguindo o fio condutor do pensar, do representar. Então, temos dois títulos. O título Ser e Tempo e o título Entidade e Pensar. Poderíamos aqui voltar à preleção de 1935, escrita, portanto, um ano antes, pronunciada um ano antes dessas anotações. Ali, Heidegger trata de vários títulos da metafísica. A introdução à metafísica, essa preleção de 1935. Heidegger lembra, né, de como o ser foi delimitado face a outro do ser. E como ele foi oposto a este outro. E como nessa delimitação e nessa oposição o ser acaba por ser rebaixado, por assim dizer, de sua própria dignidade. Então temos ser e aparecer, ser e vir a ser, ser e pensar, ser e dever ser. Esses 4 títulos. E Heidegger dedica bastante tempo, bastante páginas, uma parte significativa dessa preleção de 1935 ao título Ser e Pensar. Entendendo que ser aí está para entidade, a entidade do ente. A entidade do ente e o pensar. Então, ali Heidegger comenta, reflete, interpreta a história do pensamento ocidental, a história da filosofia como primordialmente determinada por esta delimitação e oposição entre ser e pensar. Né? Então, a ontologia de até agora, que trata da entidade do ente, ela trata dessa entidade do ente seguindo a determinação, o fio condutor desta delimitação e oposição entre entidade e pensar. Pensar, Heidegger coloca aqui entre aspas. Né? Certamente não está entendendo o pensar no sentido mais genuíno do termo, mas está entendendo o pensar no sentido de vorstellen, no sentido de representar, de propor alguma coisa, ter presente alguma coisa de si para si. Né? É assim que a tradição, sobretudo desde a modernidade, entende o pensar. Se entende o ser como entidade do ente, entende o pensar como representar, como ter presente por alguma coisa
diante de si, né? Para si, em referência a si, ao próprio eu penso, né? Então, ser e tempo, a palavra ser deve ter um significado diverso de entidade, né? E em jogo não está o ser delimitado e oposto ao pensar, em jogo está o ser composto com o tempo que lhe é próprio. Heidegger, tratando desse título, Seiendheit und Denken, entidade e pensar, Heidegger diz como a ontologia de até agora determina esta relação. Primeiro, ele anota categoria, ratio, logos, ontologia. Então, a entidade do ente, o ser do ente, passa a ser tematizada a partir da categoria. Mas categoria é um modo de conceber o ser. A categoria é um predicado ontológico, né? Categoria é o ser na medida em que o ser é pensado, na medida em que o ser vem à fala. Então, categoria é o ser na medida em que o ser é submetido à ratio, à razão, né? Ao logos, ao discurso. Por isso entra o elemento ontologia, né? Isto é, o logos do ontos, o logos do ente e de sua entidade. Então, a partir lá na preleção de 35, a introdução à metafísica, Heidegger ele diz, né, que a partir do momento em que o ser passou a ser entendido como ousia e como ideia, a ousia como ideia em Platão, e passou a ser entendido como categoria em Aristóteles, onde a categoria fundamental é a da ousia, da substância, né? A partir desse momento em que o ser passou a ser encarado assim, então nós temos, de certa maneira, o ser sob o jugo, ou sob a égide do pensar, sob o jugo, sob a égide do logos, ou da ratio, da razão, né? Para Heidegger, em Parmênides, em Heráclito, ainda não era o caso. Ali o pensar pertencia ao próprio ser. Agora é o oposto. O ser pertence ao pensar, ao falar e dizer, ao discurso determinante, ao enunciado predicativo, ao juízo, como quisermos. Isso caracteriza a ontologia de até agora. Heidegger, na mesma página, do lado oposto, escreve Kategorienlehre, Ratio, letra A. B. Der Mensch als Animal Rationale. Letra A. A doutrina das categorias. E ele coloca ratio, razão, né? A razão como sendo o fio condutor para elaborar a doutrina das categorias.
Podemos lembrar isso em Aristóteles. É a partir do logos, né? A partir do discurso, do logos apophantikos, do discurso demonstrativo, do discurso declarativo, poderíamos dizer assim, né? A partir daí que Aristóteles vai tratar as categorias. Né? Tanto é que as categorias têm um certo estatuto ambíguo de serem modos de ser e modos de dizer o ser do ente. Né? Substância, qualidade, quantidade, relação, onde, quando, ação, paixão, né? Ter, etc. Né? Quando vamos para a doutrina das categorias em Kant, né? Também, mais uma vez, as categorias entendidas como conceitos, como noções puras, né? Fundamentais do entendimento, do Verstand. Né? Na letra B, ele escreve Der Mensch als Animal Rationale, o homem como animal racional. Né? E ele grifa a palavra animal. Né? O homem como animal, como vivente, como ser vivo, como ser animado, né? Como um ente sensível. Mas, além de ser um ente sensível, ele é racional. Então, a sensibilidade e a razão, né? Como duas, por assim dizer, dois elementos constitutivos da definição do homem na tradição, no pensamento ocidental. Essa compreensão do homem como animal racional. Né? E a compreensão do ser a partir da razão, da ratio, do logos, né? Isso tem uma correlação. Né? Ambos se pertencem, se copertencem. Essa compreensão do homem como animal racional e a compreensão do ser a partir da razão, do logos, né? Do discurso. Bem, vamos terminar nossa aula aqui. Nós fomos até a metade da página 7 do volume 82 das obras completas. Na próxima aula retomamos a partir da segunda metade. Muito obrigado pela sua paciência e até a próxima.